Olá pessoal, bem-vindos ao Idiomas Inversos. Hoje nós vamos ver o versículo 2, 4b do livro de Daniel. É um estudo rápido desse texto em aramaico. Então, vamos começar. Primeiramente com a leitura do texto em aramaico. Malka le'alamin hayi, emar helma le'avdah, ufishra nehawe. Bom, na verdade esse versículo é a segunda parte do versículo 4, porque a primeira parte é em hebraico, mas nós vamos aqui focar na parte aramaica desse versículo. Então, vamos ver aqui a cada uma das palavras para fazermos uma análise morfossintática rápida, breve, desse versículo. Primeira palavra que nós vemos aqui é Malka. Malka significa rei, mas nessa parte aqui ele fica na forma como se fosse um vocativo, por isso que nós temos aqui ó rei. Essa forma aqui é chamada de determinada ou definida, também conhecida como enfática. E essa forma aqui, ela também pode ser traduzida de uma forma vocativa, como ocorre nesse versículo aqui. Malka, essa palavra, ela tem a forma absoluta dela, que ela coincide com a forma em hebraico, que é melech, que é exatamente a mesma coisa. No aramaico, a forma definida, ela acrescenta, ao contrário do hebraico, né, ela acrescenta esse sufixo aqui, que é com a letra Aleph, e com comets. E ao contrário do hebraico, que coloca no início da palavra. Então, Malka corresponderia a Hamelech no hebraico. Le'alamin significaria para sempre. Aqui nós vemos também a mesma raiz da palavra Olam em hebraico, que significa sempre, para sempre. E também significa mundo. E aqui, ao contrário do hebraico, não ocorre aquela pronúncia O para algumas vogais das línguas cananeias. No aramaico, geralmente a vogal é uma vogal A. Então é alamin. E outra coisa interessante é que essa palavra está no plural, é um substantivo junto com a preposição lamed, e ela está no plural, e o plural no aramaico, ao contrário do hebraico, no masculino, ela não é com emem, né, mem sofit, mas com nun sofit. Então é la'alamin e não la'alamim. Nós temos aqui um verbo no imperativo, que é do verbo hayá, que é correspondente ao verbo hayá no hebraico também. E aquela forma imperativa, que é hayi, que é viva. E depois nós temos o outro verbo, que também é cognato com o hebraico, do amar, que é o verbo com Aleph, Mem, Resh, e também significa dizer, né? E aqui também está na forma imperativa, só que ambas são do peal, que seria mais ou menos correspondente ao kal do hebraico. Então, emar é a forma imperativa desse verbo, masculino singular. Porque essas são pedidos, né, que estão sendo feitos para o rei. E helma também termina com o sufixo aleph, com a partícula aleph, e também está na forma determinística ou definida. Então significaria o sonho, né? Helma, que é cognato com a palavra halom em hebraico, que significa sonho, né? A palavra seguinte é uma preposição junto com o substantivo masculino e o sufixo masculino singular, que aqui nós vemos a raiz Ein, Beth e Daleth,
que também corresponde no hebraico a palavra eved, que significa servo ou escravo, né? E uma coisa interessante aqui nessa parte, primeiro que temos o lamed, né, para indicar para quem seria para dizer, né, aqui seria o objeto direto do verbo emar, né? Algumas vezes o lamed também serve para objeto direto, no caso aqui indireto. E outra coisa que aqui nós temos um sufixo, né? No caso, para o masculino singular, que significa os servos teus, né? Seria um genitivo aqui. Esse ar no final aqui. Só que tem uma coisa interessante, que essa parte aqui no keret, porque é o keret ketiv, nós temos aqui, né? Temos o ketiv, que é a forma que está escrita, e o keret seria a forma como você leria, como os maçoretas indicam para ser lido. Aqui nós temos um iod, que significa que essa palavra aqui está no plural. Já aqui ela está no singular. Então, segundo os maçoretas, aqui deveria ser para o teu servo, a tradução. Porém, no Ketiv, ele está como para os teus servos, né? Só que as traduções não seguem a orientação dos maçoretas. Muitas traduções seguem a tradução no plural, aliás, né? Então seria aos teus servos. Mas no Kare está como para o teu servo. E depois nós temos aqui uma conjunção, que é o uau, né? E tem fishra, né? Só que sem a conjunção seria pishra. Que significa interpretação, né? Também está na forma determinada ou definida. E no hebraico corresponderia a pashar, né? E que mais temos aqui? Temos um verbo que também está na forma pa'el. Pa'el seria mais ou menos correspondente ao piel do hebraico. Ela está na forma imperfeita, na primeira pessoa comum, que nós, né? Nós, na forma plural. E é Nahaway. E é uma das indicações que é o Pa'el, é que tem um dagesh aqui, né? E as mesmas vogais de Pa'el, né? É A, We, A, E, né? E o nun aqui indicando que é a primeira pessoa. Então, Nahaway, que é para o verbo que significa dar, declarar ou mostrar. Ou seja, nós declararemos, nós mostraremos a interpretação. Aqui nós podemos fazer uma análise sintática, né? Nós temos 3 sentenças nesse verso com 4 cláusulas, né? Essa primeira aqui é o vocativo, né? Que está no pashtal, né? Com o símbolo maçorético do pashtal, e se torna um disjuntivo. Então, malka, depois alamin, que está com munar, que indica que ele tem uma ação conjuntiva aqui com o zakaf katon, né, desse versículo, que é um símbolo, é um disjuntivo de segunda ordem, porque no verso anterior tem na parte anterior tem um ethnatar, e depois em seguida temos a parte em que eles dizem, né, eles fazem um pedido, né, que é essa outra sentença. Então tem um melcha, um tavir e depois um tefha. E em seguida nós temos a complementação com um mercha e um siluk e um sof pasuk. Então seria mais ou menos assim: ó rei, para sempre viva, diga o sonho ao teu servo, aos teus servos, e a interpretação mostraremos ou declararemos.
Então, uma possível tradução para isso seria: ó rei, viva para sempre, diga o sonho aos seus servos e a interpretação lhe daremos. Então, Tauri. E então, obrigado a todos, muito obrigado, se inscrevam no canal e acionem o sino de notificações. E até mais.